No dia 16 de agosto de 2021, o presidente americano Joe Biden realizou um discurso falando sobre a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão. Hoje nós vamos estudar inglês com um pequeno trecho do início desse discurso. Então, vamos lá! Nesse trecho que vamos analisar, o presidente Joe Biden fala sobre os primeiros motivos que levou os Estados Unidos ao Afeganistão. Para entendermos melhor, vamos assistir primeiramente com legendas em português. Vamos lá! I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking, but I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. Agora esse mesmo trecho com legendas em inglês. I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking, but I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. Agora vamos compreender frase por frase. I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking. I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking. Bom, quando ele começa dizendo I'll speak é uma frase no futuro, lembrando que isso aqui é uma contração de will, indicando o futuro. Portanto, I'll speak more, ao pé da letra, significa eu falarei mais. Então, I will speak more, abreviado para I'll speak more, ele está dizendo eu falarei mais. E aí, olha só que interessante, aqui nós temos in a moment, que se formos traduzir ao pé da letra, significa em um momento, literalmente, em um momento. Nós vamos adaptar aqui para no momento. E então ele diz about the specific steps, sobre os, e aí na linha de baixo ele diz specific steps, que ao pé da letra significa passos específicos. Quando ele fala passos específicos, specific steps, ele está se referindo às etapas específicas. We're taken, abreviado de we are taken, significa que nós estamos tomando. Então, que nós estamos tomando. Então, basicamente, esse trecho completo significa eu falarei mais no momento sobre os passos específicos que nós estamos tomando, ou apenas que estamos tomando. Vamos compreender então a pronúncia. Percebam que aqui eu escrevo a frase em inglês e aqui embaixo uma transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como que ele pronunciou esse trecho. Vamos lá. Ele diz mais ou menos assim, ó. I'll speak more. I'll speak more. Essa frase aqui ele cita dessa forma. I'll speak more. E depois ele faz algumas junções. In a moment. E ele não cita a letra T no moment. Ele literalmente junta com about the. Ficando assim, ó. In a moment about the. In a moment about the. Olha só. In a moment about the specific steps we're taking. Specific steps we're taking. Então repitam comigo aí. I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking.
I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking. Lembrando sempre que palavras que terminam com ing, você nunca pronuncia a letra G. Portanto, I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking. I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking. I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking. I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking. But I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. But I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. Quando ele começa dizendo but I want to remind everyone, ele está dizendo mas eu quero lembrar a todos. Então, remind é o verbo lembrar, no sentido de você fazer alguém lembrar de algo. Want, nós sabemos que é o verbo querer. Everyone significa todo mundo, todos. E aí ele diz assim, ó, how we got here. Got aqui é o passado do verbo get, que significa nesse contexto, nessa frase, o verbo chegar. Portanto, como, how, we, nós, got, chegamos. Então, como chegamos? Here, aqui, and what, ao pé da letra I, o que. E aí, olha só que interessante. America's interests significa interesses da América. Se formos traduzir esse trecho final ao pé da letra, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. E o que os interesses da América são, are, verbo to be, né? In Afghanistan, no Afeganistão. Seria mais ou menos assim mesmo. E o que os interesses da América são no Afeganistão. Para ficar melhor a compreensão na língua portuguesa, nós vamos adaptar para e quais são os interesses da América no Afeganistão. Portanto, o mais importante dentro da tradução é passarmos o mesmo sentido. Portanto, essa frase completa podemos adaptar para mas eu quero lembrar a todos como chegamos aqui e quais são os interesses da América no Afeganistão. Vamos para a pronúncia. Percebam a junção do but I want to remind. Olha só como que ele fala. But I wanna remind. Vale lembrar, ressaltar uma coisa muito importante. Toda vez que você quiser abreviar want to, você pode abreviar para wanna. Toda vez que você vê wanna no inglês, é uma abreviação de want to. É até interessante, porque foi dessa forma que ele pronunciou. Ele disse, but I wanna remind everyone how we got here, and what America's. Então ele fala literalmente tudo junto. And what America's interests are in Afghanistan. Junta tudo. In Afghanistan. Olha só. In Afghanistan. Enquanto você está assistindo, repita comigo para que você consiga pronunciar da mesma forma que ele pronunciou. Vamos lá então. But I wanna remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. But I wanna remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. But I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. But I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. But I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Quando ele começa dizendo we went, para quem não sabe, went é o passado do verbo
Go significa o verbo ir. Portanto, nós fomos. No passado, we went. Portanto, we went to Afghanistan significa nós fomos ao Afeganistão. E então ele cita isso aqui. Almost significa quase. 20 years ago significa anos atrás. Então, nós fomos ao Afeganistão quase 20 anos atrás. With clear goals. Para quem não sabe, goals significa objetivos, metas, alvos. Clear, claras. With, com. Então, com objetivos claros. Então, basicamente, podemos traduzir esse trecho para nós fomos ao Afeganistão quase 20 anos atrás com objetivos claros. Vamos para a pronúncia. We went to Afghanistan. Olha só. We went to Afghanistan. Repitam comigo aí. We went to Afghanistan. Almost 20. Olha só. Almost 20. Tudo junto. Almost 20 years ago. Vai juntar e vai ficar assim, ó. Years ago. Years ago. Years ago. With clear goals. With clear goals. Repitam comigo aí. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. Quando ele começa dizendo get those, ao pé da letra significa pegar aqueles. É interessante porque aqui você percebe que get já tem outro sentido e não é o sentido de chegar, como nós acabamos de ver. Portanto, get those, pegar aqueles. Who significa quem. Nessa frase não significa quem, significa que. Então, pegar aqueles que attacked us, nos atacaram. Portanto, us representa nós, atacaram a nós. Então, attacked us. Nos atacaram. E aí ele cita essa data muito famosa que é se referindo ao atentado do 11 de setembro às Torres Gêmeas. Portanto, on September significa em setembro. E aí ele cita o número ordinal 11th, se referindo ao 11º dia. Este é basicamente o formato americano mais comum de se dizer as datas. Portanto, você cita o mês com letra maiúscula primeiro e depois o número ordinal, se referindo ao dia. No caso aqui é o literalmente 11º dia de setembro e depois uma vírgula citando o ano, 2001. Então, pegar aqueles que nos atacaram em setembro, só que para nós adaptarmos para o português, nós precisamos citar o dia primeiro, né? Então, pegar aqueles que nos atacaram em 11 de setembro de 2001. Então, nós adaptamos isso aqui, on September 11th, 2001, para 11 de setembro de 2001. E aí nós temos isso aqui, ó, make sure. Bom, precisamos entender o que isso representa dentro do inglês. Quando ele diz and make sure, ele está dizendo e certificar. Ao pé da letra, make, fazer, sure, certeza. Então, fazer certeza torna-se o verbo certificar. Certificar alguma coisa, certificar que... E então eles citam o grupo terrorista islâmico Al-Qaeda. Então, e certificar que a Al-Qaeda could not, não pudesse, use Afghanistan
usar o Afeganistão as a base, como uma base, from which, ao pé da letra significa na qual, da qual, de qual, nós vamos adaptar para a qual. To attack us, nos atacasse. Again, novamente, ou de novo. Então, nós temos isso aqui até aqui, gente. Portanto, podemos traduzir essa frase completa para pegar aqueles que nos atacaram em 11 de setembro de 2001 e certificar que a Al-Qaeda não pudesse usar o Afeganistão como uma base a qual nos atacasse de novo. Lembre-se que o foco não é a tradução literal ao pé da letra. O mais importante dentro de uma frase é você entender o sentido que tem por trás de cada palavra citada por ele. Vamos então para a pronúncia. Percebam essas conexões aqui, ó. Get those, vai ficar assim, ó. Get those who attacked. Olha só. Who attacked, lembrando que attacked tem um somzinho de T aqui no final. Embora seja escrito com D, o som no final aqui é de T. Portanto, who attacked us on, e aí temos a data, September 11th. Olha só, tem um TH, 11th, 2001. Então, tudo isso aqui é o número 2001. 2001. Então, 2001. And make sure, é isso aqui, and make sure, Al-Qaeda, literalmente você fala Al-Qaeda, could not, olha só, could not, você não pronuncia could com som de L, né? Você simplesmente fala could not, dessa forma, could not use Afghanistan, vai ficar assim, ó, use Afghanistan as a base, você vai falar assim, literalmente, as a base, esse trecho aqui, as a base, from which to attack, vai ficar assim, ó, from which to attack us, percebam a junção de which com to, ficando assim, ó, from which to, attack us, again, pronunciando tudo então, get those who attacked us on September 11th, 2001 and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We did that. Bom, quando ele diz we did that, simplesmente ele está dizendo nós fizemos isso. Basicamente, did é o passado do verbo do, significa fazer. That, nessa frase, significa isso. Então, nós fizemos isso. We did that. Quanto à pronúncia, ele literalmente fala assim, ó. We did that. We did that. Olha só. We did that. We did that. We did that. Ou seja, você percebe que não é did that. Ou seja, as consoantes finais aqui, elas não existem nessa fala. Ele literalmente fala we did that. 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 Agora você vai assistir comigo esse trecho completo sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil de compreender. Bora lá. I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking, but I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan.
We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês todos os dias. Além do mais, lá também tem análises de filmes, de séries, de músicas para você assistir também pelo Instagram. Lá eu estou aceitando sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. E se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei ao longo dessa aula, você pode me perguntar também lá no Instagram. Me siga lá, me mande uma mensagem para você também participar do nosso grupo de estudos lá no Telegram. Não saia desse vídeo antes de deixar o seu joinha aqui embaixo, o seu comentário, dizer o que você achou dessa aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!